Boa tarde a todas e a todos, sejam bem-vindos. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los e dar início ao debate temático com o tema O Tempo do Plano, o Tempo do Processo, Duração e Invenção. Este debate conta com acessibilidade de Libras, será gravado e disponibilizado na plataforma do evento mostratiradentes.com.br. Convidamos todos vocês para seguirem as nossas redes sociais, Universo Produção, e usar a hashtag #MostraTiradentes. A cobertura completa do evento pode ser acompanhado também pela plataforma mostratiradentes.com.br. Nós gostaríamos de convidar para subir ao palco e integrar esta mesa de debate como mediador o curador da Mostra de Cinema de Tiradentes, Juliano Gomes. Convidamos Ariel Ortega, cineasta indígena e líder Imbiá. Cláudia Mesquita, professora e pesquisadora. Ernesto de Carvalho, cineasta, fotógrafo e montador. Neville de Almeida, cineasta, roteirista, escritor, ator, fotógrafo e artista multimídia. A 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, patrocínios CBMM, Aimoré, Cimento Nacional, Ancine, Itaú, CSN, Sebrae, Copasa, CEMIG, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural e Educacional, FEComércio, MG, Sesc, Senac, Casa da Mostra e Instituto Universo Cultural. A parceria cultural SPCine, Prefeitura de São Paulo. Realização, Universo Produção, Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais. Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. A produção da mostra solicita aos participantes a gentileza de não gravar esse debate sem prévia autorização dos coordenadores. No momento da participação da plateia, para assegurar a qualidade da gravação e identificação dos participantes, pedimos aí a gentileza de falar no microfone e se identificar dizendo o nome e o estado de origem para a transcrição das falas posteriormente. Informamos que às 18 horas nós teremos aqui a sessão de curtas da mostra regional e serão exibidos filmes do Observatório Me Viram, Bauxita, Diamantes de Acaiaca e Cabinda. Passamos a palavra para Juliano Gomes. Boa tarde. Me ouvem bem? Eu sou o Juliano, estou aqui representando a equipe da Mostra Tiradentes, em especial a equipe de curadoria e programação. Esse ano, o tema da mostra se chama As Formas do Tempo, que é um tema muito caro para nós, e que se reflete, se refrata em toda a nossa programação de maneiras distintas. E dentro das ações relacionadas a essa ideia, a gente programou um conjunto de conversas aqui às tardes, e essa é a última desse ciclo, e é uma alegria estar aqui com essa mesa que é, enfim, muito especial em relação ao nosso tema e ao trabalho que eles fazem. Tem uma relação muito direta com isso. A estrutura geral é que eu vou pedir para minhas colegas e meus colegas aqui de mesa fazerem uma fala inicial mais ou menos curta, entre 10 e 15 minutos,
e depois vocês, que eu imagino tenham questões e comentários que podem abranger o tema da mesa, filmes vistos na mostra, filmes... na verdade, um dos filmes aqui, que acho que, de certa maneira, vai ser objeto de conversa, vai ser exibido amanhã, mas, enfim, vocês têm total liberdade para trazer questões relacionadas a essa conversa. Ao meu lado aqui, temos a Cláudia Mesquita, que é uma figura muito importante no pensamento do cinema brasileiro, em especial no cinema documentário. Muitos dos filmes que marcam a história dessa mostra tem no trabalho da Cláudia uma reflexão muito especial, e vai ser a primeira a gente vai ouvir em relação a esse ciclo. Aqui ao meu lado temos o Ernesto e o Ariel, que posso dar um pouco de bastidorzinho assim de programação. Quando eu participo da equipe de longas, quando a gente começou a receber os filmes ali final de setembro, A Transformação de Canuto foi o primeiro filme que a gente teve muita convicção que isso é o centro do que a gente precisa programar. Esse filme expressa tudo e muito mais do que a gente queria dizer em relação tanto ao tempo, tanto às formas do cinema, como às formas de pensar. Então, eu agradeço muito a Ernesto e a Ariel, diretores do filme, a confiarem na mostra, e vai ser o filme de encerramento no sábado. E ali, à minha direita, temos o Neville de Almeida, que até... Eu ia falar uma coisa, mas se a Mostra Tiradentes, e cada vez mais com clareza, esse espaço aqui é uma defesa da riqueza, pluralidade e invenção nos processos do que se fazem o cinema e a arte brasileira, a gente não tem como pensar sobre essas questões sem pensar que o trabalho do Neville de Almeida é um dos pilares disso. E esse ano, para sublinhar algo que sempre formou nós aqui, nós criamos uma mostra Invenção, que em grande parte é chamada Mostra Invenção, que em grande parte é em homenagem ao trabalho do Neville. A gente apresentou aqui o filme mais recente chamado Bye Bye Amazônia, mas, de certa maneira, a ideia de invenção, que vem de um livro de um pensador muito importante para o cinema brasileiro, chamado Jairo Ferreira, que se chama Cinema de Invenção, e lá está escrito, quem não leu, leia, e está atestado que uma das bases dessa ideia política e estética que forma o passado, o presente e o futuro do cinema brasileiro brota da trajetória do trabalho em todas as suas frentes do Neville de Almeida. Então, é um prazer ter o Neville aqui conosco. Eu vou ler um pequeno resuminho que está disponível para vocês na programação e também no catálogo, das ideias que a gente pensou, cujo título é O Tempo do Plano, O Tempo do Processo, Duração e Invenção. Na história da Mostra Tiradentes, se destacam filmes cujo processo de feitura é resultado de invenção de um modo de fazer não industrial. Nessa recusa em ser um produto, a duração é um dado essencial, tanto na maturação do fazer, quanto na própria sensação de duração que do filme resulta. Em ambos, uma interrupção do ritmo do capitalismo 24/7 é produzida. Portanto, trazemos algumas perguntas. Como isso se constrói, essa fatura do tempo? Que tempo é esse da criação? E que tempo é esse do espectador e espectadora? Como os artistas veem a matéria do tempo como elemento político de criação e pensamento sobre as imagens? Assim, eu gostaria de convidar a gente a ouvir as ideias da Cláudia, aqui ao lado, e depois nós vamos caminhando no sentido da outra ponta. Obrigado por estarem aqui, e vão já pensando nas perguntas e comentários de vocês, que nós gostaríamos muito, em breve, de ouvir vocês também. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, né? Tá baixo? Alô? Olá. Acho que eu prefiro usar esse aqui. Obrigada.
Olá? Sim, beleza? Ah, então tá bom. Gente, boa tarde. Tá ótimo. É um prazer estar aqui. Queria agradecer à mostra pelo convite, especialmente para estar nessa mesa, né, discutindo esse tema que me parece super importante. E ao lado desses companheiros aqui, todos cujos trabalhos admiro, fico bem feliz de estar com vocês aqui. Bem, diferente de vocês, eu não fiz filmes, então não vou falar sobre enfim, a elaboração do tempo, né, ou o tempo dos processos de realização de trabalhos meus, mas falar de algumas questões que me ocorreram a partir desse mote, dessa provocação, e também trazer o exemplo de um ou outro filme. Não vai dar para me aprofundar, vou lançar um pouco assim e depois a gente volta no debate, se for o caso, né? Mas, enfim, quando eu conversei com o Francis sobre a temática de destaque da mostra esse ano, e depois de ter lido alguns textos no catálogo, especialmente o da Lia Bahia, que estava aqui ontem, né, numa mesa que foi, aliás, incrível, eu me lembrei de um debate de que eu participei há muito tempo atrás, em 2011, se não me engano, dentro de uma mostra que se chamou Anos 2000, 10 Questões, não é? Organizada pelo Kleber Eduardo e pelo Eduardo Valente. Não sei se eles estão por aí. Bem, a proposta dessa mostra era refletir sobre a produção fílmica no Brasil daquela década, de 2000 a 2010, através de 10 diferentes entradas ou questões que a curadoria propôs, e sendo que eu participava de uma mesa cuja questão era obra em processo ou processo como obra? Interrogação. Essa mesa partia da premissa, se eu não estou desmemoriada, de que alguns importantes filmes daquela década, dos anos 2000, narrativizavam, por assim dizer, os seus próprios processos de realização. Ou seja, os processos participavam, em alguma medida, e por diferentes caminhos e motivos, né, das narrativas fílmicas. Revendo essa discussão, eu percebi que era basicamente de questões concernentes ao tempo, né, dos processos e da construção temporal de cada filme que a gente falava, então, naquela ocasião, dentro desse grupo de filmes aí, agrupado, né, sobre esse tema, sobre essa pergunta, obra em processo ou processo como obra. Então, se vocês me permitem, vou rememorar um pouquinho daquele debate para tentar chegar a um comentário sobre as complexas construções temporais de alguns filmes recentes. Então, de um lado, seguindo essa provocação da questão, eu lançava a mão da ideia de filme-processo, que não era nova, claro, mas ajudava a caracterizar alguns dos trabalhos seminais daquele período. Com essa ideia de filme-processo, eu pensava em experiências de realização audiovisual que se relacionavam com processos de maior duração, de maneira que o filme resultante tinha que se haver com a historicidade desse percurso. Ou seja, o filme resultava de um processo desdobrado no tempo, em geral não era um processo estritamente fílmico, e introjetava de diferentes formas, umas mais tácitas, outras mais explícitas, em sua própria escritura, essa extensão temporal e as mudanças e movimentos que o tempo trouxera, né? Claro, o filme Processo Brasileiro paradigmático era Cabra Marcado para Morrer, né, que Kleber Mendonça, inclusive, mencionou ontem. Mas, para a produção da primeira década do século XXI, a gente podia pensar em grandes filmes, em vários sentidos, como Serras da Desordem, de André Tonati, e Corumbiara, de Ivan Sancarelli, casos em que o cinema se cruzava com a experiência histórica brasileira, com a vida de seus personagens ou dos realizadores, sendo pela vida modificado também. Então, em oposição à instauração de um processo mais ou menos impermeável, cujo ideal é o controle, a eficiência, a autonomia da cena e a manutenção de fronteiras rígidas, como no esquema mais convencional da produção de filmes de ficção, nesses filmes-processo confluíam cena e vida, cada um deles inventando, no corpo a corpo, com experiências que não dominavam totalmente e que se transformavam no tempo, o seu singular movimento. Eu me lembrei até de uma frase do Tonati, ele se referindo ao Serras da Desordem, em que ele dizia assim: o filme parece ser o que sobra, a borra do que foi intensa e extensamente vivido, em um processo de realização, de elaboração, né, muitas vezes descontínuo. Bem, naquele debate, lá na mostra, lá atrás, em 2011, a gente falou de Corumbiara, aqui a gente poderia somar, hoje, os 2 outros filmes da trilogia do Ivan Sancarelli, na época ainda não lançados, Martírio, dirigido também pelo Ernesto, né, aqui do lado, e pela Tita, e Adeus, Capitão.
Grande filme Processo, realizado durante cerca de 20 anos. Corumbiara é também um exemplo de trabalho com cinema que transcende a especialização técnica, estética, artística, o cinema sendo mobilizado por Vansan para fins políticos e de militância. Ou seja, antes que houvesse a ambição de fazer um filme, né, havia um uso militante das imagens em defesa da causa indígena. De outro lado, estariam os processos como obra. Bom, nesse caso, eu aproveitava a expressão proposta pela curadoria para me referir a filmes, e houve muitos naquela década, quem é mais velho vai se lembrar, que produziam uma espécie de versão em laboratório da obra em processo, uma versão mais controlada, mais regrada, temporalmente mais circunscrita, ainda que também se desejasse, em tese, abrir a cena a situações e conexões imprevistas. Eram os chamados filmes de dispositivo, que disparavam seus próprios processos através da definição prévia de métodos, protocolos, parâmetros que pré-organizavam o que filmar, buscando, por outro lado, abrir a cena ao não previsto. Esses processos não se prolongavam muito, até porque filmes prontos deveriam resultar em um tempo minimamente seguro, o que tinha a ver, claro, com os mecanismos de fomento e produção. Eu me lembro, por exemplo, que na produção do Doc TV, era uma época, um momento, essa década aí, né, de 2000 a 2010, em que houve uma aposta em termos de política pública no documentário, né, como um lugar assim, de invenção e um lugar possível também de descentralização da produção audiovisual no Brasil. E nessa produção do Doc TV houve alguns filmes de dispositivo, filmes que expunham, às vezes, desde as cartelas iniciais, as suas regras do jogo, as suas condições de realização, a sua delimitação temporal, às vezes. Na mostra, em que esse debate aí se situou, eram exibidos alguns filmes daquela década, sempre lembrados quando se fala em dispositivo, mas também obras extraordinárias que dificultavam e dificultam muito, né, o uso desse rótulo, para dizer o mínimo, caso de Jogo de Cena, do Eduardo Coutinho. Mas, enfim, nessa diferença entre filme e processo, de um lado, e processo como filme, de outro, a dimensão temporal era um parâmetro fundamental. Ao escrever sobre o dispositivo, o César Migliorin, que também participava dessa mesa lá no Rio, ele disse assim, ó, eu abro aspas, a utilização de dispositivos na construção narrativa implica uma operação temporal. Se o que está sendo narrado é um efeito de encontro entre corpos colocados em contato por um dispositivo, podemos falar de um presente absoluto que se dá quando o dispositivo está em ação. O que está sendo narrado ou documentado não existe fora do momento da ação do dispositivo, não tem futuro nem passado. Fecho aspas. Me lembrei do Coutinho, né, quando ele dizia que, para os filmes dele, a partir de Santo Forte, deveria valer o presente absoluto da palavra. Então, aquela coisa que Coutinho, de maneira muito propositiva, né, dizia, não vou trabalhar, por exemplo, com imagens de arquivo na montagem, porque, se o arquivo aparecer no filme, deve ser em cena, né, manipulado pelo personagem no encontro presente, mediado pela câmera, enfim. O que vale para o filme é o presente do encontro, né? Ainda que esse presente, até pelas memórias dos filmados, dos entrevistados e entrevistadas, estivesse prenhe de outras temporalidades, né? Bom, de lá para cá, já se vão quase 15 anos, muita água passou debaixo da ponte do cinema brasileiro. Acho que não faz sentido repetir nos mesmos termos essa dualidade aí da obra em processo ou processo como obra, até porque os filmes de dispositivo caíram, se não totalmente, quase totalmente no ostracismo, né? Mas eu noto que parte do mais interessante cinema artesanal brasileiro, para falar como Kleber Mendonça ontem, pode ser pensado sob a chave do filme Processo, como eu leio no texto da Lia Bahia, publicado no catálogo. Recomendo a leitura, quem ainda não teve a ocasião. Mesmo que com diferenças significativas com relação àqueles filmes, né, documentários, no mais das vezes, que a gente comentava lá na década de 2000. Esses filmes mais recentes, que colapsam, aliás, talvez até superem, em alguma medida, as fronteiras ficção-documentário, também são filmes que resultam de processos longos, às vezes descontínuos de realização, filmes que desafiam bastante os modelos padronizados de produção, que lidam com a mudança histórica ou nas vidas dos que deles participam, filmes que abrigam essas transformações e são por elas modificados também. Então, sem nenhuma pretensão de fazer mapeamento ou diagnóstico, pensei em pincelar brevemente as complexas operações temporais
de 2 deles. Vou falar de um primeiro, se der tempo eu falo do segundo, o segundo seria justamente A Transformação de Canuto, o filme que Ernesto e Ariel realizaram, né? E que, enfim, só pude assistir uma vez, ainda estou sob o impacto, né, da complexidade mesmo, da beleza do filme. Mas vou falar primeiro do Mato Seco em Chamas, né? Eu acho que, se o tema é tempo, acho que é justo trazer, ainda que de maneira muito breve, o trabalho do Adirley Queiroz, que foi homenageado na mostra no ano passado, se não me engano, né, Juliana? Foi? No ano anterior. Ainda era no online. Bem, nesse caso, o trabalho dele junto com Joana Pimenta e com as atrizes e a equipe que fizeram o filme. Eu me lembro bem de quando A Cidade é uma Só foi exibido e ganhou a Mostra Aurora em janeiro de 2012, né, aqui em Tiradentes. Foi um tremendo impacto. Inclusive, aquela frase que eu citei do Miglorin sobre o dispositivo seria quase como uma antifórmula, né, para aquilo que o cinema do Adirley estava ali propondo temática e formalmente, né? Me refiro a essa frase: o que está sendo narrado não existe fora do momento da ação do dispositivo, não tem futuro nem passado. É quase que uma fórmula contrária ao que aquele filme, A Cidade é uma Só, né, vinha propor. Os modos como as experiências singulares dos protagonistas de Ceilândia apareciam perspectivadas, tanto em cena como na montagem, né, pela história de Brasília, de Ceilândia, o jogo temporal que resultava dessas operações, com arquivos, inclusive, tudo isso tinha grande força. Ontem o Júnior falou sobre a arquitetura singular do tempo que cada plano de um filme pode apresentar, e eu fiquei pensando que, filme a filme, parece que o plano se adensa na filmografia do Adirley e das suas parceiras e parceiros, né, no sentido de abrigar temporalidades diversas, né, o passado da atriz, de cada atriz, cuja história informa a dramaturgia, o presente da encenação e o devir da fabulação proposta, tudo ali sobreposto, né, em uma mesma imagem. Mas, enfim, não sei se eu ainda tenho tempo pode terminar pelo menos o comentário a esse filme. Tá bem. Como vocês sabem, o Adirley Queiroz tem dito, pelo menos desde Era uma Vez Brasília, que tem feito etnografia da ficção. Ele e Joana propondo, em Mato Seco em Chamas, por exemplo, motivos e situações ficcionais, mas filmando-os como documentário. Quer dizer, dando tempo à preparação da filmagem, buscando enraizar a ficção ou fazer com que ela aconteça e intervenha em um certo território real, acolhendo novas linhas ou mudanças de rumo que apareçam no processo, incorporando experiências históricas ou vividas pelos atores e atrizes, filmando sem decupagem prévia, apostando na duração, etc. É interessante porque, diferente do filme Processo, que resulta de outros usos do cinema, né, caso da trilogia do Van Sancarelli, que mencionei aqui, o ponto de partida, nesse caso, é, sim, o projeto de fazer um filme, né, de que um filme fique pronto no final desse processo todo. Mas o tempo de realização, o fato de que se elabora uma dramaturgia muito debitária das experiências dos próprios atores e atrizes, e, por vezes, de acontecimentos políticos também, o jeito de filmar, enfim, fazem com que o filme seja modificado, reinventado em seu fazer, e carregue as marcas dessa espécie de errância do próprio processo de realização. Então, no Mato Seco em Chamas, fico pensando o seguinte: a autonomia das cenas, né, com a sua temporalidade, aliás, bastante dilatada, disfuncional, a desorientação temporal em que nós, espectadores, né, ficamos, não há um encadeamento narrativo linear, ao contrário, multiplicam-se linhas de fuga, avanços e regressos temporais, a gente está sempre tentando se situar temporalmente na passagem entre as cenas. Essas são elaborações formais que talvez respondam também à temporalidade e à natureza do próprio processo de realização. Então, se esse é um filme que traz para a cena sujeitas e sujeitos que antes eram elididos dela, em Mato Seco em Chamas, a elipse, com tudo que ela traz, nesse caso, de indeterminação temporal, é um instrumento importante para acolher o que resulta de um processo criativo errático e temporalmente complexo. Essa espécie de autonomia mesmo que cada cena, que cada situação acaba ganhando na montagem, né? De maneira que até, por vezes, é bem difícil a gente estabelecer relações temporais entre essas partes, entre esses segmentos do filme. Eu ia comentar uma outra questão do filme, mas acho que eu vou deixar para o debate, para falar um pouquinho da transformação de Canuto,
que é uma questão de um momento em que o filme narrativiza o seu próprio processo, momento em que a Leia, a protagonista, né, e a sua companheira, Mônica, foram presas por tráfico durante o período das gravações. Então, o filme, para contar isso, né, alguma coisa que diz respeito às vidas, né, daquelas que estavam envolvidas no filme, ele lança a mão de uma tática, enfim, sobre a qual a gente pode falar depois, caso vocês achem interessante. Então, de maneira muito breve, vou fazer também uma referência à transformação de Canuto. Esse filme, esse grande filme, que vai ser exibido amanhã, não é? Fazendo de novo a propaganda. Os diretores estão aqui, me corrijam se eu falar besteiras. Amanhã às 7h30. É um filme assim, de enorme complexidade, temporal, inclusive, e um filme que conta a sua própria transformação. Por um lado, o processo de realização se espalha no tempo, foram mais de 10 anos, não é isso? E o filme lida narrativamente com essa temporalidade, sobretudo através da narração de Ariel, dirigida ao parceiro Ernesto. Nesse percurso, nascem pessoas, como Ariel comenta, ao final, pessoas adoecem e morrem, caso do avô de Ariel, Dionísio, filmado em 2010. Uma sequência com ele abre o filme, né? Outras retornam na montagem. Avô cujas narrativas, cuja espiritualidade e grandeza parecem ter motivado a própria realização do filme, né? Filme que busca retratar Canuto, indígena Mbiá-Guarani da comunidade, morto muitos anos antes, né? Depois de viver uma metamorfose. Bem, por outro lado, cena após cena, no material filmado, sobretudo em 2016, se entendi bem, o fazer do filme e o próprio filme se transformam diante de nossos olhos, já que a transformação de Canuto narra a sua própria elaboração. Não há hierarquia ou clivagem entre encenação e bastidor da encenação. Elas se justapõem e, com igual ênfase e duração, a gente vê as conversas com diferentes pessoas da comunidade, nas quais Canuto vai sendo rememorado, presentificado, o processo de seleção do ator que fará o protagonista criança, as cenas com Álvaro interpretando Canuto, ou melhor, sendo Álvaro, as encenações com Tini, que é aquele que faz Canuto adulto, né? A direção dessas cenas por Ariel, as muitas situações em que se assiste ao material gravado durante o processo. Enfim, não vou falar muito mais para não atrapalhar, mas destacaria ainda a duração de cada cena. É impressionante como a transformação de Canuto dá tempo ao tempo de cada cena, como se cada uma dessas situações presentes na montagem fosse igualmente decisiva nessa metamorfose, nessa transformação que é a do próprio filme em sua elaboração. Só um último comentário, ao mesmo tempo que o filme se transforma, né, em sua elaboração, na imantação pela vida dos mais velhos que ele provoca, os atores e o diretor não apenas narram, mas incorporam, né, essas experiências. E, como disse o Júnior ontem no debate, o que vem à tona é também a pervivência de um patrimônio, de um legado transmitido de geração em geração, ou seja, há também em jogo a agência de uma temporalidade cíclica, né? Nesse sentido, Álvaro não interpreta Canuto criança, ele é Canuto criança, né? Em alguma medida. Bem, por essas e outras, é extremamente complexa, né? Como já disse, a construção temporal do filme, entre outras complexidades, que teria que ter mais tempo para comentar. Recomendo que todo mundo assista, e vou passar a palavra aqui, para não falar demais, a gente volta no debate, caso vocês se interessem. Tá? Obrigada. Obrigado. Passo a palavra aqui ao Ernesto, as suas observações iniciais, e, em seguida, vamos. Esse microfone serve para você? Boa tarde, todas e todos. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui. É um privilégio poder conversar com todo mundo, com esse pessoal, poder mostrar o filme aqui. A gente está muito feliz com isso. E obrigado por ter avisado, que é isso, amanhã, às 7h30, a gente passa o filme. Eu tenho um carinho muito especial por esse lugar. Eu já participei de algumas conversas aqui. Enfim, acho que esse festival é incrível, a forma como tem esse tipo de situação, e, ao mesmo tempo, tem público, tem gente vendo os filmes. Enfim, é o que a gente procura, né, num ambiente no qual a gente está um pouco asfixiado, né, na nossa relação com o público, na nossa relação com mostrar os filmes, que é uma questão chave. A gente está esmagado por plataformas de streaming,
corporativas, multinacionais, enfim, queria só falar o quão importante é a gente conseguir fazer essas coisas e conseguir... Eu acho que a experiência do cinema ela propõe algo muito especial, muito subversivo, muito transformador, muito chave para você construir comunidade, para você fazer política, que é fazer as pessoas compartilharem tempo. Eu acho que o simples fato da gente estar ali, numa sala, numa tenda, assistindo a um filme, ou estar na praça assistindo ao filme, tem algo, né, muito político nisso, né? E mais que filmes são esses, e mais as conversas que a gente pode ter ao redor deles. Mas só para dizer que a gente está fazendo isso a contrapelo da história, a gente está fazendo isso muitas vezes contra a corrente. Em termos do que é o capital e que tipo de temporalidades que o capital impõe nas nossas vidas, na feitura dos filmes e em a gente assistir os filmes, a gente compartilhar dos filmes, né? Enfim. De fato, eu estava até brincando, chamaram a gente para uma mesa sobre tempo, porque a gente fez um filme bem comprido, demorou muito tempo para fazer. Mas está justo, está perfeito, também por isso. Enfim, refletindo muito sobre isso, assim, bom, eu só queria rapidamente contextualizar como é que a gente chega até aqui, né, em termos, pelo menos, da nossa trajetória e do meu ponto de vista, né. Depois o Ariel vai falar do ponto de vista das visões dele. O processo de formação, né, o processo de oficina, eu acho que todo filme, no fundo, é uma oficina. Eu estou começando a ver as coisas um pouco assim. Todo filme é uma reinvenção do cinema e todo filme é um processo de você descobrir como fazer aquilo, né? Justamente porque não é um processo industrial. Talvez esses filmes artesanais eles tenham essa característica, né? E muitas vezes você se dispõe a contar uma história e eu sinto que você leva o tempo daquela história te dizer como que ela pode ser contada, né? No nosso caso, a gente tem um evento, a gente tem uma espécie de fato, né? Viveu um cara e esse cara aconteceu algo um pouco sinistro com ele e ele morreu. Então né, uma espécie de pequena célula e a gente fica um tempo, eu acho, escutando essa história, como que a gente pode não só retornar ao momento dela, mas assim materializá-la no presente, criar um contemporâneo a partir dessa ideia. E aí é o tempo da comunidade ao redor da história, ou da memória da história, te dizer que filme você faz a partir disso, né? Mas assim, voltando, as oficinas que eu acho que são chave no processo de descoberta do cinema em comunidades indígenas, elas têm uma certa duração, que eu acho que é chave, eu queria comentar isso, eu acho que muita gente... Acho que é muito atrapalho no processo da ideia, né, de você gerar um momento, ou abrir um momento pedagógico, ou abrir um momento de descoberta, e qual o tempo que isso tem que ter, né? Isso precisa de tempo. No mundo Mbá-Guarani, especificamente, no qual a gente estava fazendo oficinas, enfim, está descobrindo isso junto já desde 2007, mais ou menos, então já faz o quê? Uns 16, 17 anos, já faz um tempo. Tem uma coisa que nunca eu sinto aparece nos filmes, nos filmes que a gente fez. Sempre me chama atenção. Eu acho que é o silêncio. É o silêncio muito característico da vida em comunidade Mbá. Não sei se o Ariel vê assim também. Mas desde o Duas Aldeias, uma caminhada que a gente fez entre 2007 e 2008, sempre me fascinou o quanto a gente não conseguia transpor para a matéria fílmica uma certa espera em uma relação com o tempo, uma relação com o silêncio. E eu acho que a gente continua não tendo feito isso. Tem gente que acha o nosso filme longo, mas eu acho que ele ainda não tem isso. Então, só para dizer assim... eu me lembro, por exemplo, da Dea Ferraz, uma amiga realizadora do Recife. A gente estava montando o filme dela, o modo de produção, e nesse filme as pessoas esperavam certas coisas acontecerem. E ela falava, não, Ernesto, eu não quero que as pessoas saibam que o personagem esperou, eu quero que as pessoas sintam que o personagem esperou. E são duas atitudes de montagem muito diferentes. É como se, de alguma maneira, nos nossos filmes a gente... nos filmes Mbá, eu sinto que esse é uma espécie de limite, quem sabe é um limite do próprio capital, sabe, o limite da produção de objetos que viram mercadoria, que vão circular de uma certa forma, né? Depois, é claro, assim, o Era Uma Vez Brasília, do Adirley, ele me remeteu isso de uma forma tão radical, é tão maravilhosa aquela espera que o filme propõe, né? O que é o tempo de você estar num ônibus esperando o ônibus chegar em algum lugar, né? Mas, enfim, tem algo que eu sinto que a gente tenta fazer através dessa dificuldade, que é reivindicar o contemporâneo para as comunidades, ou reivindicar o fato de que é uma existência hoje, né? Eu sempre vi muito
os filmes, pelo menos os filmes que a gente fez a partir de processos, enfim, de oficinas que eu dei, ou filmes que eu montei, ou filmes que a gente fez juntos, como um processo de demarcação. Muitas vezes é uma demarcação territorial, no sentido de você tem uma luta por território, que é uma luta muito concreta, e o cinema ele é quase um ato de você criar um território. E isso tem um efeito político que a gente viu ele de perto, por exemplo, nas cidades que ficam perto das aldeias. Eu sinto que os filmes eles meio que demarcam aquele território que está precariamente demarcado na vida ou na consciência política, muitas vezes dos brancos que estão perto das comunidades, ou muitas vezes até como ato de autodemarcação das comunidades. E eu acho que... E aí os filmes eles também demarcam não só essa espacialidade, mas eles demarcam a contemporaneidade, que eu acho que é uma questão chave para a luta por representação indígena hoje. Você dizer as pessoas estão vivas hoje, é no presente, porque a gente sabe que o racismo anti-indígena ele opera em grande medida por não permitir essa contemporaneidade, né, por dizer que as pessoas indígenas estão no passado ou são do passado, e a gente vê isso como uma espécie de motivo recorrente dessa forma específica de racismo. Enfim, vou tentar ser sintético, as coisas que eu mais ou menos andei pensando que eu queria falar aqui agora. E aí, no caso desse filme que a gente fez, primeiro eu queria fazer um comentário sobre o que a Cláudia falou. É muito curioso, assim, eu entendo o nosso filme de alguma maneira como um filme dispositivo. Eu entendo o nosso filme como um documentário que tem no seu centro, como dispositivo, a feitura de uma ficção. Então, assim, esse conceito de dispositivo, que realmente caiu em desuso, é curioso, né? Há 10 anos atrás, a gente estava tendo altas conversas sobre o dispositivo e, enfim, lá em Recife, isso foi um assunto, no Recife, né, foi um assunto muito presente, assim, numa geração de documentário, e que eu acho que também ajudou muito a repensar o que é o cinema, como pode se fazer o cinema, quem pode fazer o cinema, que tipo de recursos é preciso para fazer o cinema, que tipo de tempo, enfim. Mas eu preservei um pouco essa sensação, assim, de que entender a própria ficcionalização como um dispositivo que te permite produzir um documentário no sentido mais profundo né, a gente que ama o documentário, digamos assim, parece que leva a gente no coração de algo. E também porque, como no conceito de dispositivo, é como que cria as condições na realidade para certas consequências que você não tem o controle sobre ela, para certos eventos, para certos acontecimentos ocorrerem. E aí você meio que registrar aqueles acontecimentos. No nosso caso, é um documentário com uma ficção como dispositivo e com uma espécie de rede de captura desse dispositivo, cujo conceito, para mim, sempre foi a noção de acidentalmente bem filmado. Só, enfim, compartilhando um pouco assim, como uma lógica um pouco interna do filme, quem sabe, quando assistirem, vai fazer sentido, ou quem sabe, não. Quem sabe, vai parecer uma besteira, mas, enfim. Então, tem isso, só recuperando assim, o conceito de dispositivo, que eu penso sobre isso um pouco intrigado também. Será que é assim? Será que isso faz sentido pensar? Mas a história que a gente narra, ela é uma história que aconteceu há mais ou menos entre 30 e 40 anos atrás, né, mais ou menos. Não está descrito no filme. Agora, tem uma coisa curiosa que acontece, que é a temporalidade exata para uma memória coletiva mudar de regime em termos do perigo que essa memória impõe e da possibilidade de relatá-la. Sabe, se a gente está falando aqui agora, sei lá, dos anos Bolsonaro, uma coisa a gente fala disso agora, outra coisa a gente fala disso daqui a 20 anos, sabe? Muda muito como é que essa memória... E aí tem uma coisa muito cara, a mitologia e a relação entre mito e história, que é esse tempo, é o tempo necessário para as coisas elas começarem a adquirir outros sentidos. E aí é engraçado, porque tem uma palavra que volta na descrição do nosso filme, que é uma palavra que eu não sei se eu deveria falar isso, mas eu não, enfim, vou falar odeio, mas eu não gosto dessa palavra, eu acho uma palavra equivocada, né? Então, por exemplo, as pessoas às vezes se referem ao nosso filme como uma lenda, e eu queria me deter um segundo sobre essa palavra. Aproveitando aqui que agora eu tenho todo um palco para falar o que eu quiser. Lenda. O nosso filme não é uma lenda, tá? E eu fico pensando assim, por que as pessoas usam essa palavra, né? Eu me lembrei de um professor, eu não sei quem foi que me disse isso, que assim, um dialeto é um idioma sem um exército. Eu acho que lenda é uma história sem um exército. Eu sinto um pouco isso. É só porque não existe um exército armado, um Guarani, que podem chamar o que a gente está falando de uma lenda.
Mas eu fico pensando assim, o que é que essa palavra diz, né? Ela justamente, eu acho que ela é esse tipo de procedimento de negação do contemporâneo, é o que eu estou falando, porque a negação do contemporâneo é a negação da história. E então eu queria chamar a atenção para isso, porque eu acho que é parte dessa conversa, e eu acho que ela tem a ver, e aí tem a ver com a duração da feitura do filme mesmo. Às vezes eu me questionei muito assim, puxa vida, a gente é muito errado. Como é que a gente pode demorar tanto tempo para terminar um filme, né? Tem alguma coisa de errado com a gente, ou comigo, enfim. Eu fico um pouco nessa crise, né? Mas hoje em dia, eu não sei se só para me consolar ou para me justificar, eu fico achando que é perfeito a gente ter demorado muito para fazer esse filme, porque é o tempo. Porque se você pensa que acontece algo e aquilo precisa de um tempo para virar história, para virar mitologia, é essa fronteira muito fina, muito rica entre a história e mito. Nunca lenda. E depois tem um tempo para aquilo poder virar cinema, que é um outro tipo de história. E não só qualquer cinema, mas um cinema que a gente deseja plantar na comunidade, que a gente deseja poder assistir, sabe, sem medo, poder todo mundo sentir que participou, e quanto que o filme ganhou, e como é que foi, onde que passou, e quem viajou. Esses tipos de questões que são importantes quando você quer fazer um cinema que dure, relações a longo prazo, esse é o tempo mesmo, sabe? Ou para você falar de uma história que tem o seu perigo, que a história é sobre um feito que é dos mais perigosos dentro do mundo MBA, que é a transformação, numa pessoa que não está preocupada com o bem-estar da comunidade, né? Então, para você falar disso, você precisa de tempo das pessoas poderem se sentir parte, e poderem. E aí um outro ponto que eu queria cobrir aqui, para as pessoas também poderem se plasmarem na narrativa. Eu acho que o tempo ele também permite isso. Eu acho que também permite que as pessoas, elas meio que, se tem um processo de teleportação, que nem no Jornada nas Estrelas, né? Teletransportação, né? Eu acho que o cinema ele é uma teletransportação bem lenta, assim, sabe? Tipo, sabe quando a pessoa vai se desmaterializando, ela se rematerializa em outro lugar? É como se fosse uma lentíssima teletransportação na qual vai indo molécula por molécula e, de repente, você tem ali um outro que não é você, mas que está na trama, que está no filme. Isso você só faz com o tempo, senão ela fica pela metade, senão a pessoa depois não se reconhece, ou não consegue dialogar com aquela outra coisa que emergiu ali na obra. E aí tem a ver, assim, sabe, com as criatividades muito específicas de cada pessoa envolvida, de cada pessoa ter o tempo de poder alimentar aquela obra, cada um de nós, cada um dos personagens. Num filme, por exemplo, como esse, ser montado na aldeia, em boa parte, as pessoas poderem participar do processo, poderem... porque também é isso. Você não é assim. E aí, o que você acha? Fala, você tem 5 minutos para falar. Não, as pessoas vão demorar o seu tempo para poder te dizerem, né, o que elas querem, e vão te dizer isso de muitas formas distintas, né? Então, termino. Desculpa, falei muito. Concluindo. Não, queria concluir com uma certa ideia de poder, que eu acho que é importante retomar ela, e que aí eu falo assim um pouco desde o Recife, que é onde eu moro. Eu sinto que a gente vive numa temporalidade exprimida no capital, e a gente tem uma espécie de horizonte histórico meio curto. Eu acho que parte da dinâmica do capital é colocar a gente numa espécie de presente esquisito, no qual a gente consegue fazer planos de 4 anos, planos de vida, eu digo, né? Eu acho que, assim, sei lá, a luta contra a especulação imobiliária, ela faz a gente pensar muito sobre essas coisas, sabe? Você, de repente, está pensando, você se depara com uma lógica, um plano, tipo, Jesus tem um projeto, tem um plano para você, o capital e a especulação imobiliária, a especulação territorial e a plantação de gado e o mercado da soja tem um plano para você, mas é que ele dura um tempo que ele é muito inapreensível para a gente. Eu sinto um pouco isso. E eu sinto que a nossa luta, pelo menos no cinema, é de meio que criar uma outra temporalidade também dilatada, na qual a gente tem tempo suficiente para ver a história, para poder ter essa cortina um pouco mais afastada. Então, muitas vezes, quando eu penso sobre as questões, do quanto que a gente demorou, de qual é a natureza temporal do nosso filme, eu volto a isso. Assim, eu volto às descobertas que a gente fez no Recife, quando, por exemplo, a gente entendeu quanto tempo antes foram desenhadas certas dinâmicas urbanas que a gente vive hoje, assim, sabe? Com que tipo de apostas de sucateamento, né? O que é essa temporalidade? Eu acho que é isso. Assim, a nossa temporalidade estendida, ela também dá a gente um campo de visão, com também uma temporalidade dilatada que permite a gente pensar a história. E eu acho que o cinema ele tem um papel chave aí nesse processo. Enfim,
queria deixar essas reflexões e, obviamente, estou disponível para conversa. Queria avisar que estamos aqui, uma equipe do filme. A gente não tem debate, porque, né, o filme é no final, no encerramento, mas está aqui o produtor do filme, Léo, é muito querido, um grande parceiro nesse processo nosso, e a também a Patrícia, com o Dionísio, que estão por aqui. A gente chegou meio tarde, estavam almoçando, enfim, deve estar chegando, que também é da equipe do filme, e a gente espera vocês lá amanhã às 7h30. Obrigado. Obrigado, Ernesto. Queria passar para a Ariel, se quiser fazer qualquer observação aqui relacionada ao trabalho de vocês ou assuntos que acharem que tem a ver, e fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Ariel Quaraí, sou da etnia Guarani. E eu estou muito feliz também pelo convite. É a minha primeira vez aqui em Tiradentes. Bom, falando sobre o filme, vou falar um pouquinho. Acho que o Ernesto colocou tudo muito bem assim. Eu tive acesso ao cinema, né, a usar a câmera em 2007 pela primeira vez, né? Aí, quando a gente fez a primeira oficina com Vídeo nas Aldeias, a gente estava fazendo um projeto de inventário com o IFA, e lembro muito bem que tínhamos que escolher entre fazer um livro ou um CD de música, e a gente escolheu fazer uma oficina, né, de audiovisual, né? É isso, todo mundo concordou com isso, a comunidade, e eu fui um dos que iam fazer a oficina, né, de audiovisual. Aí em 2007 eu conheci o Ernesto e o Thiago, em 2007 foi. Boa, a partir disso, na verdade, eu já sabia mais ou menos, eu tinha um celular que eu já filmava algumas vezes, eu gostava muito de filmar e fotografar, né? Mas não sabia muito como fazer realmente o filme, né? Não tinha uma ideia, assim. Eu já via alguns repórteres chegando na aldeia, mas não sabia muito bem como funcionava na prática, realmente. Bom, depois aí a gente fazendo oficina, depois pegando a câmera, eu fui entendendo muito rapidamente, e aí conversava bastante com o Ernesto, com o Thiago, da importância mesmo de fazer cinema da vontade de continuar fazendo, né? De fazer um filme realmente bem feito, documentário. Mas naquela época era mais, eu não sabia se ia continuar depois fazendo filmes, não. Foi muito mais porque era muito necessário fazer um documentário contando a nossa história, né? Recontando assim. Porque a nossa história estava meio, né, não era muito visível, não falava, as pessoas não entendiam, né, a caminhada do povo guarani, assim. Então a gente queria muito mostrar um pouco isso também para a sociedade não indígena, né, entender um pouco mais sobre essa trajetória dos Guarani, né, sobre a luta dos territórios, porque o Guarani tinha muito poucos territórios. O objetivo sempre foi isso, contar a história, recontar a história, na verdade, né? Porque sempre tem que estar recontando a história para entender a sociedade brasileira, né? Mas eu não tinha uma ideia era mais um registro, né? Não tinha essa ideia do cinema ainda, né? De como contar, fazer uma obra cinematográfica, né? Não. Bom, aí foi, e aí a gente fez o filme do Eu Dei Uma Caminhada, que eu gosto muito também. Mas aí depois a gente fez outros filmes, e eu sempre conversando bastante com o Ernesto, assim, e tentando explicar para a comunidade, né, que é muito difícil explicar a importância, muitos não gostavam de ser filmado ainda, e eu fui aprendendo também como eu tinha que chegar para filmar, né, os meus parentes, né, porque como eu tinha que pegar a câmera, para que essa câmera não seja tão invasiva assim,
E aí fui entendendo algumas técnicas, né, que eu mesmo, assim, que... Na verdade, essa técnica também é um processo da nossa cultura mesmo. Não é qualquer pessoa que vai também conversar com os mais velhos, né, com um líder espiritual. Mesmo sem câmera, você não chega de qualquer forma, né? Você tem que respeitar o tempo também, ou como o líder espiritual, uma mulher mais velha, acordou. E aí eu achei que com a câmera funcionava a mesma coisa. Não era questão a câmera, assim, era uma questão de você mesmo amadurecer, né? E aí eu fui aprendendo e aí fui vendo que realmente funcionava, assim, né? Eu tinha que ver, porque existe muito da inspiração, né? Isso eu acho que também eu fui entendendo, né? Porque os Guarani, né? Somente se vai falar tem que ter ele tem que estar inspirado para deixar que a pessoa filme, né? Ele não vai falar qualquer coisa ou só para ficar registrado, né? Isso eu fui também aprendendo, né? E aí eu fui e aí acho que o Ernesto também foi entendendo, a gente foi nos filmes também, a gente foi vendo também essas coisas, né, que precisava aprender mais, e eu tinha que passar isso para os mais jovens, né, que estavam aprendendo a filmar também. E quando o filme era mais espiritual, eu tinha que saber perceber em qual momento da gravação a palavra era inspirado também, para não ficar filmando o tempo inteiro ou forçar muito a conversa, né? A gente evitava, né? Tipo, só filmava quando realmente... E para isso eu também tinha que estar preparado, né? Tipo, mas para escutar em que momento é a palavra inspirada e em que momento não, né? E isso só a gente percebe, né? Que é um realizador da aldeia, né? Isso talvez para um não indígena filmando talvez seja meio difícil de perceber esse momento da inspiração, né? E então perceber isso foi muito importante assim para esse filme o último filme que a gente fez foi todo um processo de amadurecimento também, a minha mesmo, né, e do Ernesto também, e de a gente se conhecer melhor, porque eu falei pela primeira vez, acho que foi em 2009, eu acho que eu falei em 2009, ele acha que eu falei em 2010, né? Sim. Bom, eu comentei, aí eu falei, né, sobre essa história, né, que eu escutava desde criança, e aí, naquele momento eu já sabia mais como fazer, né, que era um tabu, né? Minha mãe contava só um pedacinho para me assustar da história, né, de noite. E aí falei para o Ernesto, sim, falei para o Ernesto assim, nossa, temos que fazer isso. Eu acho que o Ernesto na hora gostou muito, assim, tipo, como eu também tinha curiosidade. Só que depois demorou muito tempo também. Ele estava morando em Pernambuco, mora ainda, né? Aí estávamos escrevendo mais ou menos um roteiro, algumas anotações. Não era um roteiro assim, mas tinha que ter uma argumentação, né, para enviar projeto, né, para conseguir recurso. Acho que foi em 2014 que foi aprovado, né, no edital lá de Pernambuco. Só em 2017 rodamos, né, o filme. E realmente é muito difícil. Eu acho que, não sei, para mim é um pouco difícil. Eu entendo um pouquinho sobre o tempo, essas coisas que realmente assim, acho que desde pré-produção, assim, se pensando assim, o tempo, aí é outra coisa, porque chegando a equipe, né, que sempre trabalhou tipo de uma outra forma, assim, uma rodagem, a filmagem, ter que marcar o horário, assim, tinha que tudo como era se readaptar, né? Porque muitas vezes não funcionava. Você marcava com uma pessoa, por exemplo, não, tal hora, amanhã a gente vai filmar. E aí algumas vezes a gente chegava e a pessoa nem estava lá, então tinha que ver. Até essas coisas não combinavam muito bem, né? Ou algumas vezes simplesmente chegava e a pessoa falava, não, agora não estou me sentindo para falar, ou algumas vezes assim.
E dessa forma, então sempre tinha que estar entendendo muito bem a aldeia, assim, né? Tipo, a aldeia, como são aquele povo. Então, acho que isso também nos ajudou muito, porque o Ernesto conhece desde 2007 a aldeia e a família já conhece todas as pessoas também. E aí foi mais fácil, igual, mas a gente conversou muito durante vários anos, né, tipo, antes de chegar lá com uma equipe, né, preparando a comunidade. E chegando lá também a gente fez uma reunião, né, quanto tempo o pessoal ia ficar lá. E aí, mesmo assim, foi um pouco difícil, foi tenso a reunião, as pessoas não queriam que a gente filmasse sobre a história do Canuto. Sim. Mas depois foi tudo bem. Mas eu acho que realmente essa parte bem, algumas vezes, né, bem difícil mesmo. Você tem que saber realmente o tempo da outra cultura e o tempo que é nosso, né, digamos, deles, né, dos não indígenas, assim, das filmagens também. E como o Ernesto falou, né, aconteceu muitas coisas desde que a gente pensou fazer esse filme e desde da rodagem do filme, né? No meio do filme faleceu meu avô, né, que ia ser um personagem muito importante. A aldeia se transformou, também ficou chocada. Aí talvez também, nossa, foi afetado, né, o tempo, tudo, todas as coisas, né? E aí realmente isso eu também fui muito afetado, assim, talvez na hora, talvez eu não estava, mas depois passou alguns anos, parecia que foi me afetando cada vez mais, assim. E realmente paramos um pouco, assim, né, tipo, amadurecendo mesmo, assim, talvez talvez da inspiração mesmo também, né, da renovação também. E aí o filme várias vezes podia ter nascido já, né, antes, assim, mas aí a gente decidiu que não era o momento. Acho que o filme também tem muito essa característica guarani, né, do tempo, respeitar o tempo, assim, para que ele também possa amadurecer meio espiritualmente, porque um filme é complexo, né? Um filme também acho que não deixa de ser algo meio espiritual, né? Um ensinamento espiritual, principalmente para a aldeia, né? Que depois que faleceu meu avô, só restou aquelas falas dele, do meu tio, né? Isso eu acho que bom, é isso que eu tenho mais ou menos para falar do filme. E aí eu posso esperar as perguntas e aí eu respondo. Obrigado. Obrigado, Ariane. Antes de passar a palavra aqui ao Neville, eu vou usar como link aqui um momento que eu peguei aqui de orelhada, que foi bonito, que eu acho que se conecta com o que a gente está falando. Eu peguei aqui uma conversa do Neville com a Clarice, e aí o Neville falou, conhecendo a Clarice, que está ali, falou de uma citação da Clarice Lispector, que diz que o que tem que ser tem uma força imensa. E pegando esse mote de uma conversa que acabou de acontecer, eu queria passar a palavra ao Neville para falar acho que o Ariel trouxe um belo mote, que é o tempo da inspiração. Eu acho que o Neville tem enfim, do Bye Bye Amazônia para trás, uma série de filmes com características muito diferentes, instalações. E se você puder dar a sua palavra sobre como você lida e organiza o problema do tempo da inspiração, acho que seria bacana para a nossa conversa. Eu queria aquele barato. Esse aqui é melhor. Está ouvindo aí? Está ouvindo? Eu queria te pedir o favor de ler de volta essas 5 ou 6 linhas, que é o motivo dessa mesa. Vou ler. E aí, para a gente voltar para isso aí. É para já. Na história da Mostra Tiradentes se destacam filmes que o processo de feitura é resultado de invenção de um novo modo de fazer não industrial. Nessa recusa em ser um produto, a duração é um dado essencial, tanto na maturação do fazer, quanto na própria sensação de duração que do filme resulta. Em ambos, uma interrupção do ritmo espremido, como o Ernesto falou, do capitalismo, é produzida.
Portanto, como isso se constrói? Qual é o tempo esse da criação? Qual tempo é esse do espectador e da espectadora? E como os artistas trabalham a matéria do tempo como um elemento político de criação e de pensamento? Obrigado. Muito bom, né? Tem um provérbio grego que diz: o tempo é o senhor da razão. Muito bem dito, aliás. Então, eu queria começar aqui, para falar do tempo, falar da história do cinema. Falar do tempo é falar da história. Falar do tempo é falar do olhar. Falar do tempo é a duração. E eu queria falar mais no sentido da narração e da linguagem. A narração e a linguagem. O cinema é considerado a 7ª arte, né? É a última das artes. O cinema é a arte muito nova. O cinema tem 129 anos só. A pintura, o desenho, a arquitetura, a música, a dança, a literatura, tem milhares de anos. Depois de milhares de anos vem essa arte que é o cinema e a fotografia. Então, para mim, é muito importante a história. Como é que as coisas começaram, como é que aconteceu isso. E é muito importante também ver como é que foi isso. A fotografia foi inventada em 1826. Daqui a 2 anos vai completar 200 anos. A primeira máquina fotográfica foi inventada em 1839, por Daguerre, né? O cinema foi inventado em 1895, 129 anos. Então, o cinema foi inventado e era o cinema mudo. Não tinha música, não tinha ruído, não tinha diálogo, não tinha nada. E eles dramatizavam. Como é que dramatizava? Como é que tu ia entender o tempo? Como é que tu ia entender a história? Se é tudo mudo, né? Como é que a gente entendia a história? A gente entende história através do olhar. E o olhar é o tempo, viu? Então, como é que você vai passar a emoção do que você está mostrando? Como é que você vai passar o medo, a alegria, o temor, a vontade, o desejo? Como é que você vai passar a curiosidade? Vai passar... Como é que isso acontecia no Cinema Novo? Não, no Cinema Novo, não. No Cinema Mudo. Como é... Olha só, olha... Como é que... Lápis de linguagem, né? Lápis. Ato falho. Então, como é que você vai fazer um cinema mudo? Como é que você vai dar emoção? Como é que você vai transmitir? Que bom ver você, que ruim ver você, que medo que eu estou sentindo, que vontade eu estou sentindo. Tudo isso era mostrado através do olhar, através do olho. O olho da surpresa, o olho do amor, o olho da ternura, o olho da poesia. Tudo através do olho. O cinema mudo se manifestava através do olho. E nós estamos aqui para falar do olhar. Tem um festival na Europa que tem uma mostra chamada Um Certo Olhar, não é? Por causa dessa coisa. E isso tem a ver com o tempo. Acho, quando a gente vai falar de tempo, o tempo da invenção, o tempo da criação, o tempo da emoção, o tempo do plano. Eu vi muitas conversas aqui agora na mesa de experiências individuais, momentos de criação, momentos de filmagem, momentos de tempo. Nós vamos falar de tempo começando pelo grande cineasta mineiro Humberto Mauro. Humberto Mauro tinha uma definição de cinema chamada cinema é cachoeira. Água correndo.
E é verdade, cinema pode ser cachoeira também, não é isso? Eu falo muito do tempo, a gente começa a ver o tempo por Humberto Mauro, um mineiro que criou a indústria de cinema em Cataguases, é louco, né? Enfim. E também de Mário Peixoto, que trabalha o tempo. Então, o Mário Peixoto faz ali o plano do barco andando no rio, na lagoa, sei lá onde, e a mulher tira o sapato, põe a água do... Ela está no barco, põe o pé para fora, a perna para fora, e vai passando o tempo. É o tempo daquela água batendo naquele pé. Não é? Então, eu vejo que essa é uma decisão existencial e artística. E é a decisão que faz o cinema, que faz cada diretor. Qual é o tempo? Essa é a pergunta. Qual é o tempo, Cláudia? Qual é o tempo? Hein? Qual o tempo da surpresa? Muitas vezes as pessoas acabam o plano antes de acabar a emoção. Muitas vezes as pessoas estendem o tempo depois que acaba a emoção. Eu acho que essa é a questão da linguagem, é a questão da decisão, é a questão da criação, é a questão da invenção. Qual o teu tempo? Qual o seu tempo? Qual o seu tempo? O tempo dele, não é? De cada um. O tempo, então, eu queria falar longe das considerações individuais, de dificuldade de fazer filme, o tempo que vai demorar para arrumar o dinheiro, o tempo que vai demorar para mostrar o filme, para montar o filme, para fazer... Nós estamos falando aqui de linguagem. Nós estamos falando aqui de criação e de invenção. E esse é o cinema, esse é o artista, essa é a ideia. Quando você vê qual o tempo que a Eisenstein usou no Encoraçado Potemkin para descer aquela escadaria, né? Para aquele carro de criança descer a escadaria todo no meio daquilo tudo. Qual o tempo que Visconti usa quando ele está fazendo A Morte em Veneza, baseado no livro de Thomas Mann, não é? Qual o tempo que ele usa quando ele está lá no hotel e aparece uma peste na cidade. E ele, aí você olha pela janela, está o cara jogando criolina no chão. E há aquela visão ali. Quando ele olha para aquele garoto que aparece, aquele sueco, aquela coisa linda, a emoção que ele sente. Então, qual é o tempo que o Glauber Rocha usa? Né? Qual é o tempo que ele usa para fazer ali o Paulo Otran segurando aquela cruz aqui? Ó. Tem que ser o tempo certo. O artista está aí para criar o tempo certo. Essa é a ideia. Nós estamos falando aqui de narração, de criação, de invenção. Temos que continuar falando assim. No resto, as dificuldades, os pequenos problemas, os acontecimentos que duram, que acontecem na fazer o filme. Ele falou aí de muito tempo, vai pensando, vai desenvolvendo, vai aprendendo, vai criando. Falou com muita sensibilidade. Ela falou um negócio lá de processo e o quê, Cláudia? É processo e o quê? Não. Filme processo. Hein? Filme processo e processo como filme. É o processo do Kafka ou é o processo? Ordem e processo. Desordem e processo. Ordem e processo. Ordem, processo e progresso. Eu fiquei muito feliz quando eu vi esse negócio, dessa fala sobre tempo, né? O cinema é o tempo. O tempo, o senhor dá razão, né? É o tempo de cada plano. Eu gosto de ver filme plano a plano. E qual que vai ser o outro plano? E o outro depois? E o outro? Quanto tempo vai demorar? Essa é a coisa. Tem gente, por exemplo, o tempo do ator, o tempo da interpretação, o tempo da emoção.
Às vezes você está fazendo um filme e o ator sai, bate a porta e vai embora. Calma, não saia correndo do plano, não fuja do plano, não tenha medo do plano. Dá o tempo certo. Para isso que existe a pausa. Não é? Os grandes tempos, os grandes atores, os grandes filmes trabalham com isso, com a pausa, trabalham com as ideias apropriadas. É dessa forma que a gente pode transmitir as emoções. Então, eu queria falar só sobre a coisa, só sobre o tempo mesmo, e não sobre o filme. Eu vi que todo mundo falou muito de um filme só aí. Nós não estamos aqui para falar. Nós não estamos aqui para falar de um filme, nós estamos aqui para falar do tempo do filme. Entendeu? Que fica muito pessoal. Ele mesmo falou várias vezes do Ernesto. Quem é o Ernesto? Ernesto, você fez o filme junto com ele, Ernesto? Eu não sabia. Eles estão aqui falando do filme deles. Eu não estou aqui falando do meu filme. Entendeu? Mas não devo. Não acho que é o caso. E nós estamos falando aqui de um filme que vai passar amanhã. Era bom a gente estar falando depois de ter visto o filme, né? Eu vejo dessa forma, para que essa mesa não fique limitada a um filme. O cinema indígena é um cinema emergente, é um cinema urgente, é o cinema do futuro também, né? São só 129 anos de cinema. Está faltando o cinema indígena, está faltando o cinema negro, está faltando o cinema do mendigo, está faltando o cinema do desempregado, está faltando o cinema do fudido. Então, não é bem assim. Essa é a coisa. Eu quero muito... Eu tenho alguns... Fiz 3 filmes na Amazônia, 3. O primeiro há 40 anos atrás, o segundo há 20 anos atrás e o terceiro agora. 20 e 20. Eu não medi o tempo de quanto será a diferença. Mas eu gostei desse cara, viu? Eu quero ir lá na aldeia dele. Quero ver lá esse barato. Então, a gente tem que falar do cinema indígena. A gente tem que aplaudir ter esse cineasta aqui, Ariel Ortega. Eu não conheci o Ariel, eu não conheci o filme dele, mas vou me esforçar muito para ver. Mas o fato de ele passar o filme, estar aqui, encerrar o festival, é uma coisa revolucionária. Nós temos que aplaudir a direção, a curadoria, por essa coisa tão moderna, tão revolucionária. Esse é o único festival do mundo que está encerrando com um filme de um indígena. Isso é genial, isso é muito bom. Do mundo, né? O mundo nem sabe nada disso. O mundo matou os índios todos, só aqui que tem. Dessa forma, acho muito importante. Vamos passar para o pessoal falar com a gente. Daqui a 1 minuto. A gente tem que ver o tempo. Pois é. Se alguém quiser falar disso, está aqui. Obrigado. Ali tem uma inscrição. Quem puder e tiver vontade de fazer uma participação, levanta o dedo, por favor, que eu vou anotando. Ali de camisa amarela, na 4ª fila de cima para baixo. Gostaríamos muito de ouvir vocês. Oi, Ernesto. Oi, Ariel. Flávia aqui, falando. A primeira exibição do filme foi no Festival de Brasília, né? Em que a gente estava lá. Qual filme? Desculpa. Do filme específico, nós vamos falar, né? Da infância, exatamente. Ok. Né? E o filme ganhou o prêmio... Transformação de Canuto. A Transformação de Canuto, né? Que encerra amanhã o festival. E a gente conversou muito no debate do dia seguinte sobre essa questão do tempo, né? Que o filme teve, né? E da forma como a gente percebe o tempo no cinema, né? Eu gostaria também de falar dessa nossa percepção do tempo, porque a gente sentiu muito que a gente, como o nosso olhar aqui, né, não indígena,
tem uma dificuldade de entrar, muitas vezes, no tempo que o Ariel propõe para a gente, que eu, particularmente, acho um tempo incrível, né? Até Luísa Neorico brincou, né, que é um filme de um exercício de alteridade. E eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim, porque, para mim, e também como uma das curadoras do festival, o tempo da invenção da transformação de Canuto é um tempo muito interessante e que propõe que a gente sinta também esse tempo que o Ariel quer propor para a gente, né, de uma forma muito interessante, num exercício mesmo da gente desapegar desse nosso tempo que está tão cheio de cortes, tão cheio de linearidade. Então, eu queria que vocês dois falassem um pouco disso, não só no filme de vocês, mas nesse exercício. Obrigado. Eu só queria fazer aqui só uma observação, falando de Transformação de Canuto, que é um filme dirigido pelo Ernesto e pelo Ariel, pela nossa mesa aqui inicial. Nós vimos que ele é resultado de um trabalho compartilhado de muito longo prazo. Então, seria bacana vocês dois responderem a pergunta. Pode ser. Quem no meu? Pois é, queria só sublinhar isso que a Flávia falou, que, na verdade, a gente encerrou Brasília. E assim, o cinema indígena, hoje em dia, assim, já é uma parte importante do cinema brasileiro, né? Só para também... Demorou, mas é isso, assim, né? Tem festivais que, enfim, você não vai sem ver e debater, né, com as realizadoras e realizadores que estão fazendo filme. O nosso filme, ele enfim, desculpa falar de novo aqui do nosso filme, mas ele faz parte desse universo, mas, ao mesmo tempo, enfim, esse universo também está em transformação. E eu acho que o nosso filme ele também é um pouco sintoma de uma transformação do próprio esse universo específico de produção, né? E das alianças que se fazem e das parcerias que se constroem, né? Eu achava que o nosso filme era mais convencional do que ele é, pelo visto. Né? Então, assim, só para compartilhar isso, porque eu acho que é isso que a Flávia está perguntando, né? O tempo que o filme propõe, né? É isso, eu acho que, como eu falei lá em Brasília, eu acho que a gente está com as nossas sensibilidades muito sequestradas, em geral. Eu tenho sentido isso cada vez mais, e eu acho que a gente ainda está terminando de perceber que sequestro é esse, como que ele funciona, que disponibilidades que a gente tem hoje em dia. E eu acho que a gente está lutando um combate do sensível. Enquanto a gente luta ele, a gente está travando um outro combate para entender o que é que está acontecendo, que guerra é essa que a gente está lutando, e parte dessa guerra tem a ver com a nossa disponibilidade temporal. A gente não percebe a mudança da nossa sensibilidade. Isso eu acho que é uma coisa interessante, assim. A gente não percebe. Isso vai acontecendo dentro da gente, à volta da gente, enquanto a gente é atravessado por vídeos do TikTok de 15 segundos. A gente não sabe exatamente que efeitos isso está tendo sobre a gente, mas está, é evidente. E aí é curioso, a gente fez esse filme que eu já ouvi pessoas dizerem, poxa, se durasse 1 hora a mais eu adoraria. Eu já ouvi gente dizendo, poxa, é muito longo. Então, assim, a gente está se entendendo, a gente está se redescobrindo. Eu acho que o cinema ele é um espelho interessante, e ele é um termômetro interessante, enfim, ele é um instrumento um pouco para a gente se conhecer. A gente faz esses filmes, a gente plasma nele coisas sobre a gente, mas, ao mesmo tempo, a gente vê o filme dos outros, e, vendo o filme dos outros, a gente se entende um pouco melhor. Eu acho que o cinema ele é essa câmara de espelhos que permite a gente se conhecer, por isso que ele é tão importante, por isso que eu acho que o Estado tem um papel em permitir que o cinema aconteça. Então, é isso. Assim, não acho nosso filme tão longo, não. Aí, queria saber o que o Ariel acha disso. Mas antes eu queria comentar uma coisa, eu queria só fazer uma ressalva, que é o som, né? A gente fala muito de imagem, é impressionante, né? Realmente o cinema ele tem uma espécie de vício de imagem. E quando eu penso em tempo, assim, parte desse longo processo de feitura do filme, né? Cada filme que a gente faz, a gente aprende a fazer cinema de novo, tanto tempo que demora, né? As tecnologias mudam, as relações mudam, tudo muda, e a gente está ali se atualizando constantemente, né? Tem uma coisa muito óbvia que eu vou dizer, desculpa se as pessoas já pensaram isso muitas vezes, mas é impressionante como o trabalho com o som, ele permite você sentir e pensar o tempo, e ele te obriga a estar no tempo do plano, no tempo da obra, de um jeito que o trabalho da imagem não faz. Eu acho que essa primazia da imagem no cinema, ela está se acentuando
à medida que a gente vê coisas curtas. Quantos de nós assistimos vídeos de 15 segundos sem nem sequer aumentar o volume do celular, né? Isso é indício de algo. Eu não sei, eu faço isso às vezes, depois eu percebo o que aconteceu. Eu imagino que deve ser uma coisa... E eu acho que essa nossa... A palavra... para escutar, então, assim, eu acho que a gente está aqui para falar de ver, claro, mas a gente está aqui para falar de escutar. E eu acho que escutar é o que te coloca numa temporalidade mais ampliada. E é o que te coloca, é o que te faz resistir à temporalidade reificante, fragmentada do capital. É engraçado, aí eu passo a bola para o Ariel, que escutar em Mbuá é de Aputiacá, né? Que significa pensar, né? E é escutar, não é ver. Deixa eu perguntar aqui um negócio. Você falou em sensibilidade sequestrada? Foi. Podia me falar o que é isso? Eu acho que a nossa sensibilidade está sequestrada porque a gente está sendo educada e educado diariamente a gostar de um certo tipo de coisa. E a gente está fazendo isso a partir de uma imposição que deixa pouco espaço para a gente, de fato, terminar de descobrir o que a gente quer ou não quer. Eu acho que a gente está com a sensibilidade sequestrada é uma metáfora, mas eu diria que a gente está com a sensibilidade sequestrada à ponta de revólver. Inclusive. A gente está assim... Enfim, nada, não quero falar demais. Depois a gente pode conversar mais sobre isso aí num café. Mas esse barato aqui é o seguinte... Você falou muito bem esse negócio, a sociedade é prisioneira. Aconteceu aqui no Brasil, semana passada, num programa de televisão, com audiência enorme, né? BBB. E tinha uma participante, jovem, de 21 anos, que não aguentou ficar. Passou 2 dias falando, sem dizer uma frase inteligente, nenhuma. Só besteira, só auto-estupidez, auto-desentendimento, auto-incompreensão. Mas o fenômeno é o que ele está dizendo. O fenômeno é que essa pessoa tem 30 milhões de seguidores. Olha a vergonha que é o nosso país. Olha a vergonha que é o nosso tempo. Ele está falando isso. Sensibilidade sequestrada. 30 milhões de idiotas seguindo um imbecil. Entendeu? 30 milhões. 30 milhões. O botãozinho aí. Né? Obrigado. Eu gosto daquele outro. Quem é aquele outro? Você desligou, não, mas agora tá ligado. Obrigado, irmão. Foi índio ensinando para a gente. Foi indígena. Mas então essa coisa, isso é muito grave. 30 milhões de seguidores, 30 milhões de cordeiros, né? com um cabresto, seguindo uma pessoa que não tem nada a dizer. Mas ninguém está seguindo ele. Deviam estar 30 milhões seguindo ele, né? Vocês. Então, esse é o nosso país. Essa coisa da sensibilidade sequestrada é uma palavra muito interessante, né? Para explicar o momento. Mas tem outros idiotas, tem 50, tem 80, tem 100. Vivemos um momento de muita dificuldade. Vivemos um momento, e para isso, a gente vai começar a resolver isso com a cultura, com a história, buscando na história, buscando a história da criação, buscando a história da invenção, buscando a história da sensibilidade através dos séculos e buscando a história do próprio cinema. Isso tudo é a ignorância cibernética, é a ignorância. Às vezes eu acho que a vida é trabalhar feito um cachorro, levar esporro do patrão, sair de casa, tomar uma cerveja e ver um filme na Netflix. Isso é o conceito de felicidade atual. Ver uma porcaria dessa aí, dessa coisa. Acho muito significativo o que está acontecendo. E é também uma coisa de tempo. E essas
essas coisas, os tempos estão cada vez encurtando mais, as pessoas não têm paciência, a juventude não tem paciência para digerir. É outro péssimo hábito, né? A paciência é o tempo é que vai dizer. Portanto, esse negócio aqui do tempo deve ter uma reflexão mais profunda ainda, viu? Mais profunda. Ele falou bem, estou doido para ver esse filme. Eu quero passar aqui a palavra aqui ao Ariel, continuar a pergunta da Flávia em relação a isso tudo que estamos falando aqui. Sobre o tempo do filme mesmo, eu acho que foi um desafio, na verdade. Cada vez mais acho, não sei se só para a gente, mas é mais desafiador fazer um filme assim longo, né? Assim, porque realmente o tempo, né? Também não é a gente não está controlando mais o tempo, né? E acho que eu fico feliz agora de a gente ter demorado todo esse tempo, né? Porque quando eu assisto uma parte daquele material, o arquivo do meu avô, né? Que foi filmado, eles são uma partezinha, né? Eu lembro que quando eu ia filmar ele, eu tentava filmar ele várias semanas, assim, vários dias. Quando eu ia filmar com uma câmera, ele não falava nada, sabe? E eu ficava um tempo, sabe? Só um tempão mesmo, assim, muito tempo. Ele não filmava, ia, voltava, e era um processo assim de paciência realmente, né? E eu agradeço se eu não tivesse, tipo, naquela época, em 2010, assim, não tivesse entendido assim que ele estava só refletindo e meditando das palavras que ele ia falar depois. Aí, se eu não tivesse, por exemplo, esse tempo mesmo, assim, não entendesse esse tempo, talvez nunca registraria aquele momento da fala do meu avô, né? Que é muito importante hoje em dia. E meu avô também já falava naquele quando conversava bastante assim que hoje em dia também os jovens já não sentavam mais ali conversar, não escutava mais ele também, né? Eu acho que na sociedade em geral está acontecendo isso, né? Na cultura indígena também, né? E aí então acho que todo esse longo, assim, eu falei, né, por Ernesto, que tem, acho que porque esse filme também, eu como realizador, também um cineasta, assim, guarani, eu como que realmente fui tomando esse papel, assim, também como minha busca, porque eu tenho uma busca espiritual, meio assim, de entender realmente das palavras, a busca. E o cinema foi me ajudando com isso, através da câmera, de tentar captar a fala inspirada dos mais velhos. Aí isso foi... acho que tudo isso foi colocando, e como era esse tempo, foi importante, todo esse tempo do processo para finalizar o filme também foi importante para mim e para o próprio filme, né? Tipo, ter essa maturidade espiritual, né? Porque existe muito isso aí na palavra guarani, que é agudje, que alcançar a maturidade, tanto qualquer coisa que existe precisa desse tempo de amadurecimento, né? Aí o filme teve, e nós também, com certeza, o Ernesto teve também assim. Foi necessário esse tempo, né? Tanto, talvez, de forma diferente, né? Porque vivemos uma realidade diferente. O Ernesto tem outras coisas que faz ele, eu também faço outro. Tem outro modo de vida, mas que foi necessário todo esse tempo para esse amadurecimento, né? Mas é isso que eu tenho para falar, assim. Mas que é um desafio, assim. A gente conversou com o Ernesto como vai reagir o espectador, principalmente os não indígenas, né? Talvez os indígenas lá na aldeia é mais tranquilo, assim, porque entende que, por exemplo, uma palavra inspirada, um bom dia para nós, assim, um bom dia inspirado dura 5 minutos. Não é um bom dia, na verdade, uma saudação quando você acorda dura uns 5 minutos no mínimo. E uma saudação quando chega, cumprimenta uma aldeia de outra aldeia, dura uns 15 minutos, uma saudação, né? Para perguntar como foi isso, tudo tem a ver, assim. Obrigado. Me deu vontade, me ocorreu aqui uma coisa,
que tem no catálogo da mostra esse ano uma entrevista muito interessante que tem muito a ver com a nossa conversa aqui, com um cineasta que é essencial para o cinema contemporâneo, que é o Takuman Koikuro, onde ele fala... Como é que chama? Takuman Koikuro. Depois você dá uma olhada no catálogo. E ele fala da diferença da montagem que ele faz versões para mostrar o filme na aldeia, para o povo de onde ele provém, e faz diferentes cortes para mostrar aqui para uma maioria não indígena. E no catálogo ele fala sobre essa diferença. Então, acho que é uma maneira de a gente se manter pensando e conversando sobre o assunto. É uma entrevista muito bacana com o nosso coordenador de curadoria, Francis Wagner. Eu queria convidar a Cláudia, como trouxe várias coisas aqui, acho que talvez não tenha terminado. Se tiver alguma coisa que te tenha vindo como insight ou algo que você preparou que gostaria de comentar, seria bacana te chamar de novo aqui para a conversa. Você pode vir? Ótimo. Enfim, fiquei preocupada de que tenha parecido uma coisa muito formular, né? Quando eu vi o comentário de Neville ali, que foi ótimo, brincalhão, sobre processo, filme, processo como filme, enfim, essas categorias aí que, na verdade, não, inclusive, talvez pudessem até ser trocadas uma pela outra, né? Não importa tanto. Minha vontade era mais pensar nessas transformações aí, daquele momento para agora, né, desse cinema que, de algum modo, é produzido, para usar de novo a expressão do Júnior ontem, de maneira mais artesanal, e como que incide sobre as formas fílmicas a temporalidade dos processos de realização, né, em alguns casos, assim. Então, era mais isso. Não importam tanto as categorias, né? Mas eu acho que fiquei pensando e não tive muito também como avançar assim, nessas ideias, mas desconfio que, muitas vezes, essas formas, vamos dizer assim, que respondem à temporalidade desses processos mais alongados ou descontínuos de realização, elas têm a ver com filmografias que também colapsam essas fronteiras de documentário e ficção, né? Em que, de algum modo, as proposições fabulatórias, ficcionais, são feitas em fricção com a experiência vivida, né? Por isso quis trazer o exemplo da filmografia do Edirley Queiroz. E o que eu não comentei naquele momento é de uma sequência no filme, no Mato Seco em Chamas, que vocês devem lembrar, imagino que a maioria tenha assistido, né? Porque ele é um filme em que, de algum jeito, eu acho que esse tempo mais distendido do processo ganha forma mais tácita, assim, no filme que resulta. Por isso comentei sobre as elipses temporais, né, muito indeterminadas entre as sequências, etc. Mas tem um momento que o filme narrativiza mesmo o seu processo, e é aquele no qual ele nos conta sobre a prisão da Leia, da atriz protagonista. Não sei se todo mundo assistiu, estou falando aqui, e talvez pareça... mas, enfim, nesse momento é um momento muito forte, vocês devem lembrar, um momento muito chocante, tanto pelo que ele conta, como pela forma como ele conta, né? Porque ele nos dá notícias disso, da prisão da Leia e da Mônica, companheira dela, através da narração de um boletim de ocorrência policial, né? De um documento da polícia. Então, é um momento de interrupção assim, muito brusca e violenta da fabulação, através do qual, de um lado, o filme como que reconhece, talvez, os limites ou a impotência do próprio filme, né, do cinema e da fabulação, frente a essa perversa sujeição criminal, assim, que vulnerabiliza, né, que acomete a Leia, assim como a muitas outras pessoas, mulheres, homens, né, vulnerabilizados que vivem, né, nas periferias do Brasil, etc. E, por outro, o filme ele incorpora, né, essa prisão na sua história. Então, o filme acontece de modo não linear, como já comentei, entre duas trancas, entre duas prisões da atriz, da personagem, né?
E isso complexifica a temporalidade do próprio filme. Então, tudo isso para dizer que o fato de que o filme é debitário, né, dramaturgicamente, na criação dos personagens, da experiência das próprias atrizes, e o fato de que ele se dá no tempo, faz com que, de algum modo, ele se transforme em função do que é vivido por elas, né? Há exemplo disso aí que acontece com a Leia. Sem falar no modo como o motivo da prisão vai ficando mais forte em termos assim de construção distópica, né, no filme, o que tem a ver também com as experiências vividas pelas atrizes, enfim. É um exemplo porque Neville fez essa provocação, mas eu acho muito difícil, Neville, falar assim em abstrato sobre. Eu sou péssima assim na abstração. Eu só consigo falar pensando em exemplos assim concretos, e por isso você nos clamou um pouco a falar do tempo, da importância do tempo, né? Mas você mesmo trouxe exemplos, viu? Falou do Visconti, falou. Você não ficou só falando do tempo assim. Olha, você pode falar do abstrato. Não é o abstrato, é a linguagem, é o geral. Você pode. Você tem um conhecimento muito grande, você tem sensibilidade, inteligência, cultura e um sentimento muito profundo da realidade do cinema. Eu gostei muito de ouvir você, e você tem que falar cada vez mais, não das coisas específicas, mas do geral mesmo. Essa é a tua verdade. Você é melhor do que você pensa. Eu queria, falando em escuta, ouvir vocês. A gente está chegando assim nos momentos quase finais aqui da nossa conversa. O espaço é livre para comentar algo sobre o tempo, sobre os filmes em específico, em geral. Fiquem à vontade. A casa de vocês. Alguém que é... legal. Jéssica, ali no centro, ali em cima. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou a Jéssica. Eu gostei muito quando o Ernesto colocou da questão das sensibilidades sequestradas, e eu acho que é um sentimento muito profundo da nossa geração, assim, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, e queria saber se vocês já pensaram sobre isso, de como recuperar esse exercício da sensibilidade. Porque eu sinto que existe esse mal-estar geral na nossa geração, e ele é muito falado, mas pouco se fala de como combater isso, de como recuperar a nossa sensibilidade, né? O nosso poder de conseguir se conectar com os outros, enfim. É isso. Alguém quer colocar também junto alguma outra reflexão? O Davi, aqui na ponta oposta. Não, eu queria falar só um minuto sobre... Neville, vamos, Davi vai mandar, aí a gente já manda daqui, tá bom? Beleza. Boa tarde, eu queria pegar esse gancho da Jéssica, e vocês acabaram de falar, o Ernesto falou um pouco, né, sobre essa maneira como a gente recebe o TikTok, né, essas mídias, esses vídeos muito entrecortados, e queria perguntar, e pensando aí num futuro para o filme, lógico, ele já está circulando em alguns festivais e tudo, como vocês acham que a continuidade do filme, em termos de distribuição, ela pode talvez se beneficiar desses formatos? Porque a gente pode pensar, né, a gente está aqui numa mostra de cinema, é lógico que a nossa atenção e o tempo disponível para a gente prestar atenção e receber o filme, ele é diferente. Mas se vocês acham que tem como adaptar, né, o futuro desse filme usando essas ferramentas online a seu favor. Pode ir, Ernesto. Antes de responder, eu queria jogar a pergunta da companheira lá atrás para o Ariel, na verdade. E aí, Ariel, o que a gente faz para... Pegar de volta a sensibilidade. Não. Mas antes que eu esqueça e antes que mais alguém vá embora, eu só queria avisar uma coisa que a gente deveria ter avisado no começo e que a gente esqueceu. A gente falou que é a primeira coisa que a gente ia falar quando a gente chegasse, mas a gente, pela segunda vez, esqueceu. Que
Você vê, né? Um filme é um objeto, de alguma forma, né? É um produto cultural que sai de uma aldeia. Mas tem um outro produto cultural que sai de uma aldeia, que é o artesanato, e o filme é uma forma de artesanato. E aí a gente viaja sempre, o pessoal lá da comunidade tem uns artesanatos à venda, que foram feitos por, enfim, parentes da família do Ariel, enfim, só para avisar para todo mundo que a Pátria está lá com uma mesinha e tem... Aqui fora, lá na entrada. Enfim, nada, só queria avisar todo mundo que são objetos muito especiais que vieram junto com o filme, que estão lá à venda. Então, eu vou... Ariel, enfim, é isso, eu vou passar... O que a gente faz, ou seja, o que a gente faz nesse contexto, né? Eu acho que... Eu te pergunto, eu às vezes vejo que a espiritualidade é uma palavra muito, né, complicada, porque às vezes ela é meio gasta, às vezes ela parece meio... Né? Quando a gente fala sobre isso de uma forma superficial, parece super brega, que não é religião, né? Mas, assim, como é que a gente faz frente a isso? É uma grande pergunta, né? Perguntou, olho para os jovens hoje em dia, a gente se sente jovens pelas pior das coisas que os jovens fazem, que é estar viciado no celular. Então... Eu acho que a espiritualidade é um caminho. Estou falando assim de uma forma um pouco genérica, claro, mas às vezes eu penso que é isso, que são formas de sabedorias mais antigas que nos colocam em certos modos de atenção e disponibilidade. Você acha? A pergunta é dele. Tá, ele ganhou tempo aqui. Então, veja, eu acho que o cinema, ele é muita coisa, né? Mas uma coisa que ele como arte, é uma certa tempo de investimento sobre um objeto audiovisual longo o suficiente para que ele comece a te dizer o que ele deseja. E aí ele vira um ser vivente. É quase como assim, você faz um filme, ele, a partir de um certo momento, adquire volição. É muito clichê o que eu estou falando, eu sei, mas é como eu vivencio isso, pelo menos. Você passa um tempo laborando, né? E aí tem um momento que você começa a escutar o que aquela coisa te diz. Para mim, esse é o momento em que aquilo diferencia, digamos assim, um vídeo do YouTube de um cinema. É justamente o tempo, né? É justamente o tempo. Porque só o tempo, né? E minha mãe, às vezes, me dizia, amizade é feita de tempo, você não substitui o tempo com nada. Existe uma certa ilusão, é que nem, sei lá, os alquimistas tentando fazer ouro com outros materiais, não consegue. O tempo é a mesma coisa. Eu acho que o tempo ele é meio redutível nesse sentido. Mas então o cinema ele é isso. Então, assim, o que você está dizendo é chave para a gente pensar estrategicamente hoje em dia. É claro, né, que outras formas, né, a gente tem que estar nessa conversa. Eu já pensei ao longo da produção desse filme, caramba, será que isso aqui vira uma série? Mas eu acho que todo mundo tem essa crise hoje em dia, em algum momento. Eu acho que todo mundo que está fazendo filme, em algum momento, entra numa crise, será que deveria estar fazendo uma série? Como se você fosse conseguir ganhar a atenção das pessoas fazendo uma série. Porque essa é outra questão. Eu acho que tem uma ilusão aí que não está rolando. Cita 3 séries brasileiras que você assistiu nos últimos anos. Está entendendo? Mesmo esse ambiente da internet, assim, o que nesse momento o capital conseguiu fazer é colocar a gente na posição de consumidores, produtores de matéria-prima e consumidores, de uma forma radical. A gente está consumindo uma quantidade de ideias, conceitos, vídeos, e ainda mais agora que os vídeos são traduzidos automaticamente com inteligência artificial no YouTube, é muito grave o que está acontecendo, sabe? E aí as pessoas elas estão... É muito doido, porque existe ao mesmo tempo uma fantasia de que qualquer um pode distribuir o que tem, qualquer um pode estar na internet, qualquer um pode virar influencer, qualquer um pode virar youtuber, e, ao mesmo tempo, sabe, ninguém, pelo menos aqui no sul global do capital. Enfim, então eu queria dizer que, ao mesmo tempo, eu estou pensando sobre isso, acho uma questão fundamental da gente ficar pensando, mas acho que, neste nosso filme especificamente, fora algumas questões meio paratextuais que eu fico imaginando, de formas de meio que divulgar o filme, eu não consigo imaginar muito bem essa transição aí, não. Eu não, mas, assim, se tiver ideias... Estou aí. Posso? Eu quero. Você falou aí, principalmente aqui no Sul, você falou isso? No Sul, no sentido geral. Né? Não, ele falou, principalmente aqui no Sul. E lá no Norte, não é? E no Centro-Oeste. No Hemisfério Sul. Não. Eu queria, o que ela falou é importante. Repete a tua pergunta aí. O que você disse?
sensibilidade sequestrada. Ela voltou à sensibilidade sequestrada. Das melhores coisas desse debate. Eu sinto que muito se fala sobre os sintomas, né, dessa geração, né, e pouco se fala sobre como contra-atacar, né. Aí eu queria entender se vocês já pensaram sobre isso, muito se fala sobre os ataques que a gente sofre, né, porque enfim o mundo está em colapso, mas como contra-atacar? E aí eu queria entender como sequestrar de volta essa sensibilidade. Foi essa. Todo mundo falou desse Ernesto aí hoje. E esse negócio de... Esse cara falou do Ernesto umas 20 vezes. Ela falou, ele falou. Então, é o seguinte, Ernesto, das melhores coisas dessa tarde foi essa sensibilidade sequestrada. Foi bonito demais, cara. É triste, mas é bonito. Foi, não, ele falou fundamental, não é um negócio de triste, isso não tem problema. É problema para resolver. Ela está falando da sensibilidade sequestrada. Como, né? Existe o momento que estamos vivendo, é o princípio de uma nova era, uma era eletrônica. Todas as dispersões apareceram, todas as besteiras apareceram. É um momento de deslumbramento geral. Como evitar isso? Como mudar isso? Só se muda isso pela cultura, tá? É a cultura. Ele falou outra coisa boa também, ele acertou 2 vezes. Ele falou, pelo menos, né? Ele falou da espiritualidade, cara, aí ele acertou em cheio, viu? Mas a cultura que vai mudar é o desenvolvimento da mente, é a inteligência, não é a burrice, não é a estupidez, não é a limitação, não é a ideia. Os conceitos fáceis, os conceitos imediatistas, esse conceito que caracteriza essa coisa do tempo curto. Ninguém quer mais de 5 minutos, mais de 2 minutos, mais de 3 minutos. Esse é o conceito da ejaculação precoce. Entendeu? Não é o conceito que deve ser usado. A cultura vai resolver o problema. E o desenvolvimento. Vivemos esse primeiro momento de deslumbramento, não é? De estouro da boiada, mas sem cultura não vai se fazer nada. Sem alfabetização, sem conhecimento da história, principalmente a história. É o que eu falo. Se você ama o cinema, se você gosta do cinema, era bom que conhecesse a história do cinema. Era bom que conhecesse os filmes. Era bom que conhecesse as várias escolas, as várias tendências, os vários países, os vários produtores. Então, será que eu vou chegar aqui ano que vem? O negócio é o seguinte. Então, amar, reconhecer, não é para te influenciar, é para te enriquecer historicamente, é para valorizar. A valorização é muito grande e muito importante. E a espiritualidade é uma das novas tendências que vão aparecer e vão crescer. Estão destruindo o mundo, estão destruindo o universo, estão destruindo a natureza, estão destruindo tudo. A espiritualidade tem um aspecto muito importante. Mas é uma missão de todos vencer pela inteligência, não pela burrice, não por essa coisa idiota, aceitar, feito um cordeiro, aceitar o cabresto da estupidez, entendeu? Que é uma coisa que acontece muito, como aquele próprio exemplo, um pequeno exemplo desse BBB aí. Sim. Essa, para mim, eu gostei da pergunta, essa inquietação dos jovens, essa inquietação existencial, essa inquietação artística, essa inquietação do momento sexual e social que vivemos. Buscamos uma sociedade que possa ter liberdade social, racial e sexual.
Agora, Obrigado. Eu só queria fazer uma pergunta para o Ariel aqui. Tá, vai ser sobre que ele é Guarani. Eu queria fazer uma pergunta sobre o aquífero Guarani. Como é o negócio do aquífero Guarani? Eu não. O aquífero, mas tem esse nome, e é lá nessa região do sul. E o aquífero Guarani são as reservas subterrâneas de água. O nome é muito bonito, aquífero Guarani. Né? E no Brasil tem duas grandes reservas, a Alter no Chão e o aquífero Guarani. São as duas reservas subterrâneas de água. E, Ariel, se quiser também falar considerações finais, a gente está chegando. Sim, aquífero Guarani, eu sei. Estão lá, tipo, uma parte que é um território ancestral Guarani, mas que não tem nada a ver com a gente. Tem um nome. Assim, só um nome. Tem a tradição. Sim. Tem a espiritualidade. Sim. Se quiser alguma coisa, quiser comentar. E sobre... sobre sensibilidade sequestrada, de novo. Na verdade, eu acho, sinceramente, acho que cada um só nos reconectando realmente de novo com a nossa essência, né, que a gente pode fortalecer novamente, só nos fortalecendo, né? Porque estamos frágeis, na verdade, isso. Aí, quando estamos frágeis, acontece esse, né, que a nossa sensibilidade é sequestrada. Temos que nos fortalecer de novo como ser humano, realmente, por isso somos fortes. Existe um negócio ali que é tipo inteligência artificial, toda essa indústria da informática, ele está mais forte, nós estamos ficando mais fracos, né? A gente, de novo, aí chega de controlar o nosso tempo também. A gente nem está controlando nem nosso tempo, e quando você não controla o seu tempo, o nosso tempo, a gente não tem nosso espaço, né, que é importante a gente se reconectar com o nosso, tipo, a nossa inteligência, a nossa alma, mesmo se a gente pode chamar dessa forma, e só assim podemos ficar mais forte para não permitir que sequestre a nossa sensibilidade, né? E isso eu vejo muito, até comigo mesmo acontece isso. Eu já, por mais que eu estou morando lá na aldeia, tipo, apesar de que talvez eu não tenha ainda, tipo, minha sensibilidade não foi ainda sequestrada, mas eu sinto que está chegando, está se aproximando, estão tentando. E toda vez que acontece isso, nossa, eu tenho que deixar um pouco, tipo, a televisão, o celular de lado e pescar, tipo, plantar, me reconectar de novo com a terra, o que eu posso consumir, né? Ver essa coisa do mundo real, né? Aí eu vejo muito que eu me fortaleço muito, assim, quando eu fico mais fortalecido, eu vejo que ao meu redor, também minha família, se eu consigo fortalecer, sabe? Tipo, falar um pouco isso, assim, do significado de plantar, de estar conectado com a terra, né? Sim. Isso seria realmente estar conectado, né? Não conectado com a internet, mas com a terra mesmo. Acho que isso é importante. Só para finalizar mesmo. Muito obrigado. Nós que agradecemos. A gente chegou aqui, passamos um pouco do horário combinado. Agradeço a presença de todos vocês. Amanhã, às 19h30, na Cinetenda, o filme que nós falamos aqui, dirigido por Ernesto e Ariel. Agradeço a Cláudia, agradeço a Neville. O festival continua com projeções e encontros até amanhã. Boa tarde a todas e todos.